Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje começamos uma série maravilhosa que se chama Os Ensinos de Jesus. Sou pastor da Igreja Adventista, aqui na cidade de União da Vitória, tendo Bituruna e General Carneiro. Estou muito feliz de começar essa jornada com cada um de vocês. Eu sei que esse vídeo vai ser compartilhado com muitos amigos, muitos queridos nossos, muitos familiares que querem aprender mais sobre a Palavra de Deus. Vamos aproveitar essa quarentena para que possamos estudar, termos intimidade com a Bíblia, para saber o que está acontecendo e qual é o caminho que nós devemos tomar. Louvado seja Deus que nós temos a Palavra de Deus para ser o nosso guia. E o estudo de hoje vai nos mostrar um pouquinho mais o que é a Bíblia Sagrada, qual é a importância dela para os nossos dias. Você sabe? Será que foi Deus que escreveu? Será que foram homens? Pessoas adulteraram a Bíblia? É um conto de fadas? O que você pensa da palavra de Deus? Nosso primeiro estudo é o que Jesus ensinou sobre as Escrituras Sagradas. Eu quero já deixar aqui para vocês, para aqueles que quiserem, eu tenho essa apostila virtual para você estar acompanhando os estudos. Se você também não tem Bíblia, eu posso indicar alguns aplicativos para que você possa baixar no seu celular, no seu iPad, no seu computador, para que você possa estar acompanhando o nosso estudo com a Bíblia. Eu quero ser aqui somente a palavra de Deus deve falar, e eu quero usar aqui somente a Bíblia. A minha vida é baseada na Bíblia e é em cima dela que nós vamos estudar. A palavra de Deus ela foi deixada aqui para nós como um guia. Eu entendo que ela é um manual, como um manual de carro. Aquele manual que, se você seguir, você vai ter um carro por um longo período de tempo. Então, a pergunta é, você quer usar esse manual? Você quer aprender mais como se usa para ter uma vida mais longa, mais feliz, mais completa, uma vida mais plena? Então, acompanhe-nos nessa jornada de estudos. Eu não sou youtuber, não sei falar muito bem diante das câmeras, mas estou vindo aqui com a maior das boas intenções para poder te ajudar a estudar um pouquinho mais sobre os ensinos de Jesus. Neste momento vamos fazer uma oração. Pegue sua Bíblia, pegue sua apostila e neste momento curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que vêm derramado sobre nós. Obrigado pelo sol, obrigado pelo dia tão bonito que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa casa, pela comida. Obrigado pela oportunidade de te servir. Obrigado porque a Tua palavra se faz presente em nosso meio. Derrame o Espírito Santo sobre nós para que possamos aprender mais sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que são as Escrituras Sagradas? Você sabe que a Bíblia é uma compilação com vários livros e cartas. Ela é dividida em dois canons, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela é composta por 39 livros. O Novo Testamento, ele é composto por 27 livros. Ela levou um período de 1500 anos para ser escrita. Desde Moisés, primeiro escritor, até o último escritor, que a gente concorda que foi João, que escreveu aí, talvez as suas epístolas, né? Como as últimas cartinhas da palavra de Deus. Então a grande pergunta é, como é que num período de tempo de 1500 anos, mais de 40 autores diferentes, nós temos uma unidade nas Escrituras Sagradas?
nós temos uma unidade bíblica muito forte. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia ela não se limitou ao tempo, ao espaço. Eu gosto de fazer uma analogia como o telefone sem fio, né? Coloca 100 pessoas numa fileira, o que a primeira começou a dizer nunca vai chegar como na última pessoa, nunca vai chegar como a primeira falou. Então, a Bíblia a gente começa a entender e perceber que é mais especial daquilo que a gente pode imaginar. Tem muitas pessoas que não dão crédito para a Bíblia, dizem que ela foi alterada ao longo do tempo, mas no estudo de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a importância de aprender, a importância de estudar a palavra de Deus e entender um pouquinho o que ela tem para nós dizer nos dias de hoje. Na verdade, a Bíblia ela foi escrita para o povo da época. Nós temos que mergulhar na cultura do povo da época para entender muitas das coisas que a Bíblia ela vem nos trazendo. Mas como a própria palavra diz que ela se renova a cada dia, a Bíblia ela faz presente para nós. Ela se torna viva para os nossos dias e útil para cada um de nós, porque ela é tão moderna quanto qualquer outro livro que está sendo produzido agora. A Bíblia você pode ler mais de 10, 15, 20 vezes e você vai tirar lições tão importantes, diferentes umas das outras, para que possamos aplicar para nosso dia a dia. A Bíblia ela é simplesmente o meu guia. A Bíblia é meu livro de cabeceira. E é nela que eu baseio todos os meus ensinamentos, o meu estilo de vida e o meu caminho. Ela que me dá a minha direção. É minha bússola. Assim como eu falei sobre o carro e o manual, se eu usar a Bíblia de forma adequada e correta, eu vou ter uma vida mais longa, plena, serei feliz. Então por isso que Deus deixou a sua palavra para nos guiar, para nos dar o norte. E é incrível que muitos de nós, muitas vezes nem sabemos o que é a Bíblia. Ou tem uma Bíblia em casa, deixa aberta lá em Salmo 23 ou em Salmo 91. O livro por si só não tem poder. O que tem poder é o conteúdo dela. Tanto é que a Bíblia ela foi escrita em rolos, pergaminhos, no papiro. Depois que veio o livro, né? Veio o códex antes, depois veio o livro. Então, o que tem poder são as palavras dela. O que tem poder é o norte que ela dá para a nossa vida. E se nós aplicarmos o que nós aprendemos, é esse o poder. É para isso que Jesus deixou o seu Evangelho, que o Espírito Santo trabalhou nas pessoas para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Mas hoje vamos estudar um pouquinho mais a fundo sobre tudo isso que eu estou te falando, sobre os autores, sobre esses livros. Eu trouxe uma curiosidade aqui, nós estamos até estudando a lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina ela tem como título, para aqueles que não sabem, a lição da Escola Sabatina, a gente estuda todo dia, tem um estudinho, uma folha, uma lauda todos os dias que a gente lê, estuda, acompanha outros comentários e que nós aprendemos muito sobre os estudos bíblicos. É a nossa continuação, né, ao longo da vida, nunca para. E a lição da Escola Sabatina, ela muda a cada trimestre. Num ciclo de 4 ou 5 anos, não sei dizer agora, ela volta os temas se repetindo, né? Então nós estamos agora estudando a lição que diz Interpretando as Escrituras. Ela essa semana falou algumas coisas bem legais e eu queria compartilhar com vocês aqui, por exemplo, aqui diz que há mais de 240 manuscritos do Novo Testamento, fenomenal, não? Sobreviventes dos primeiros 4 séculos depois de Cristo, dos manuscritos originais de Platão,
existe somente 7. A biblioteca de Platão, né? Dos de Heródoto, 8. E a Ilíada de Homero tem um pouco mais, são 263 cópias. Então, portanto, há poderosas evidências que confirmam a integridade da Bíblia, dos textos do Novo Testamento que nós temos hoje. Principalmente o Novo Testamento, né? Mas o Antigo Testamento, ele também veio vindo de geração em geração no povo judeu, né, que é o que eles usam até hoje, que é a Tanakh, é a Torá, que se chama as leis, e os profetas, né? E a gente chama, tem outros que é os Salmos e Sapienciais, que é o livro de cânticos, os cânticos, né, que é os Salmos, e os Sapienciais é os livros de sabedoria. Então, mais ou menos essa é a divisão da Bíblia hebraica, então, que vem se alongando durante séculos, séculos e mais séculos. Então, a gente entende que hoje a Bíblia ela tem uma veracidade comparada com os antigos escritos, 99,9% de certeza que ela é a mesma Bíblia que Jesus usou. 95% da população da Terra já usou ou tem uma Bíblia, né? Ela foi o livro mais impresso, o livro mais traduzido, foi o primeiro livro a ser publicado no Ocidente e o primeiro a ser distribuído, né, nas diversas línguas que nós temos aí. Algo que me chamou a atenção também foi que nós temos aí, apesar da variedade de autores, nós temos uma unidade, hein? E são homens de diversos locais, diversos cargos, né, ou diversas castas, né? Um mais pobre, um mais rico, um filho de imperador, outro copeiro, outro passou pelos governos dos diversos países, o outro, enfim, era camponês. Então, todos esses autores, eles tinham sua diversidade cultural, mas nem por isso eles deixaram ou entraram em contradição, ou deixaram de falar a verdade bíblica, né? Ou a verdade da palavra de Deus. Isso é fenomenal para os nossos dias. Eu fico pensando como é que existem pessoas, né, que ainda discordam de tudo que a Bíblia já tem produzido e dito para os nossos dias. A Bíblia ela é tão moderna, ela é tão antiga, mas tão moderna ao mesmo tempo, que ela já predisse muitos dos acontecimentos que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Sobre queda das estrelas, por exemplo, sobre terremotos, e grandes terremotos, e um terremoto principalmente, que é o terremoto de Lisboa, entenderam? A Bíblia ela veio, relatou certinho a história. As datações da Bíblia são muito precisas comparadas com a história do nosso mundo. Enfim, a Bíblia ela se faz presente, ela muda vidas, ela tira pessoas do caminho do pecado, da perdição e traz para a salvação. Então isso me diz que esse livro tem poder. Por isso que nós temos que dar uma grande importância para a palavra de Deus. A nossa primeira pergunta de hoje, para respondermos juntos, pega a sua apostila, pega a Bíblia, que nós vamos responder a primeira pergunta. De acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras? O que nós vamos encontrar nas Escrituras? Vamos deixar a Bíblia responder? Pegue a sua Bíblia aí, vamos no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
Incrível, não? João aqui relata que a Bíblia, que as Escrituras contém a vida eterna, o caminho para a vida eterna, que é o nosso desejo, não é? Todos nós temos no nosso íntimo o desejo de viver eternamente. Quem é que fica feliz com o funeral? Quem é que se acostuma com a morte? Ninguém. Então, na Bíblia, nós temos o mapa da fonte da juventude, o mapa da vida eterna, do elixir da vida. Enfim, nós temos o poder nas nossas mãos. Talvez neste mundo nós vamos sofrer as consequências do pecado, mas sabemos que através desse mapa, bem certo que nos próximos dias ou nos próximos meses nós seremos restaurados e viveremos eternamente com nosso Deus. Isso é o mais importante, não é? Jesus disse que aqui contém a vida eterna. Se você quer ter uma vida próspera e eterna, vamos estudar a palavra de Deus. Continue estudando. Vamos para a pergunta 2. Pergunta 2 diz assim: que repreensão severa Jesus fez aos líderes religiosos em seu tempo? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29. Evangelho de Mateus 22, 29. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos no nosso dia a dia porque nós não estudamos a Bíblia. Você sabia que a Bíblia deixou até um cardápio para a gente seguir, para termos uma saúde melhor? A Bíblia falou quais são os tipos de alimento que nós deveríamos comer para termos uma vida mais saudável. A Bíblia falou qual era o momento do dia que nós deveríamos dormir e não deveríamos sair à noite. A Bíblia traz muitos ensinamentos que, se nós seguirmos, nós teremos uma vida próspera. A Bíblia ensina sobre a justiça, sobre o juízo. A Bíblia ensina sobre a obediência, sobre o amor ao próximo. Nós seríamos muito felizes, ou eu sou muito feliz, porque eu estudo, examino as Escrituras e busco o conhecimento para que eu possa errar o mínimo possível. E mesmo errando, a Bíblia diz que eu possa me arrepender. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso nos próximos estudos, nos próximos dias. Mas se você não quer errar, vamos ler a Bíblia. Eu, por exemplo, eu tenho meu ano bíblico. Leva 3 anos e meio. Eu leio um capítulo da Bíblia por dia. Estudo, releio, leio, releio. Não quer dizer que eu não possa ler outros textos ou outros temas da Bíblia, mas eu gosto de seguir um capítulo por dia, porque ali eu posso mastigar o texto, eu posso pensar, refletir, trocar ideias com outras pessoas no mundo inteiro que estão lendo o mesmo capítulo da Bíblia juntos, né? Se chama o programa Reavivados por Sua Palavra.org. Você pode acompanhar lá também. Se você precisar, eu posso compartilhar o link com você. Pergunta número 3. Vamos para a pergunta 3. Pergunta número 3 diz assim: qual era a Bíblia que Jesus usava? Vamos lá? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, primeiro livro do Novo Testamento. Qual que era a Bíblia que Jesus usava? Mateus 5,17. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês que o Antigo Testamento para os judeus, os israelitas, eles dividiam em 3 partes: as leis, que é a Torá em hebraico, as leis, os profetas, né, salmos e sapienciais. Mas os profetas também escreveram os livros de sabedoria, os profetas escreveram o livro de salmos. Foram vários autores no caso, né? Então a Bíblia hebraica, eu falei grego antes, mas desculpa, confundi, mas a Bíblia hebraica
ela tinha essa divisão, certo? Então Jesus ele diz: eu não vim revogar a lei, a Torá, nem os profetas. Então a Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento. Para muitos que falam que o Antigo Testamento foi abolido, o mais interessante de tudo, nós vemos que o Antigo Testamento era usado por Jesus. Como é que eu vou poder jogar fora o Antigo Testamento? Impossível, não? Então o Antigo Testamento ele é muito importante. Jesus usou o Antigo Testamento. Então, amigos, ele não veio para cumprir, para encerrar, não foi isso. Ele veio para mostrar como é que se vivia o Antigo Testamento. E examinais as Escrituras, que são elas que testificam de mim. O texto de João que nós lemos, ele está dizendo que João ele tinha só o Antigo Testamento para se basear. Claro que na época de João já tinha agora, na sua velhice, outros textos já do Novo Testamento, mas João se baseava muito no Antigo Testamento, certo? A gente então não pode abolir, não podemos separar a Bíblia, o Antigo do Novo Testamento, porque era a Bíblia que Jesus usava. Vamos lá, pergunta número 4. Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? E aí? Será que eles escreveram por vontade própria? Será que veio do além? Quem foi que instigou ou levou os profetas a escreverem a Bíblia? Vamos lá na segunda cartinha de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Segunda cartinha de Pedro. Segunda cartinha de Pedro. Aqui, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem foi? Quem foi que moveu os homens a escrever as Escrituras? O Espírito Santo. Por isso que nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e nós não encontramos contradições. A Bíblia não se contradiz. A gente pode sentar, estudar juntos. Pastor, vi uma contradição. Vamos sentar e vamos analisar. A Bíblia ela tem que ser analisada e entendida, porque é a palavra de Deus. Entender a cultura, porque às vezes a gente vê algo numa cultura e agora vê o outro autor em outra cultura. E para cada cultura, as suas regras, as suas tradições. Dentro do princípio bíblico, não há diferença, não há contradição. Porque foi o Espírito Santo que guiou e instigou esses homens a escreverem a Bíblia de acordo com a sua cultura, colocando o seu coração, mas movidos pelo Espírito Santo. Isso é fenomenal. Que privilégio para esses homens, não é? Pergunta número 5, diz assim: segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Vamos lá, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Alguns chamam de João Grandão, né? João 17:17. Diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando João escreve, repito, ele está falando principalmente do Antigo Testamento. O Novo Testamento já estava circulando, é claro, como separadamente, mas a igreja já reconhecia na época de João o cânon bíblico. Os pais da igreja reconheciam, João já reconhecia, mas quando ele fala aqui que examinai as Escrituras, porque é ela que contém a verdade, por isso que a santificação, que vai ser um tema do nosso estudo mais à frente, a santificação acontece quando nós seguimos o que a Bíblia tem para nos dizer, porque a Bíblia é a verdade. Muitos líderes religiosos falam que a Bíblia foi abolida, que nós não devemos ler toda a Bíblia assim, que homens mudaram a Bíblia.
Outros líderes religiosos falam que quem é autoridade são os líderes religiosos e a Bíblia não tem tanta autoridade assim. Dizem que a Bíblia é uma fábula. Pois é, muitos líderes falam isso. Por isso que eu instigo você a perguntar ao seu líder religioso: quem é a autoridade aqui na terra? A igreja, as pessoas, ou o líder, ou a Bíblia? Pergunte, eu te desafio, para mim, pastor da igreja adventista, o que é autoridade é a Bíblia. Porque para mim ela é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a verdade. E é nela que eu encontro o meu conforto. Ela que é minha guia. Ela que me desvia do mal. Quantos casamentos sobreviveriam quando lesse lá em Êxodo 20, não adulterarás, para não mentir, para não roubar, para não matar? Será que não seria um mundo bem melhor se a Bíblia fosse presente em todos os momentos da nossa vida? Entenderam um pouquinho que a Bíblia é a verdade? Siga a palavra de Deus, estude ela, continue estudando comigo. Serão 18 encontros que vai nos ensinar o caminho da salvação. Tá bom? Vamos lá? Quais são os benefícios? Pergunta 6. Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Vamos lá na segunda cartinha de Timóteo. Quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu a Timóteo. Segunda cartinha de Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Olha só os benefícios que a Bíblia propõe, ou que a Bíblia nos permite viver. Devemos viver o que a Bíblia nos ensina. Devemos fazer a Bíblia as nossas ações, o que nós estudamos na Bíblia. Isso é muito importante. Não adianta ler, estudar e não praticar. Quando nós lemos, estudamos, praticamos, nós temos uma vida plena e maravilhosa. Tá bom? Vamos continuando aqui. Pergunta número 7. Quais são os tipos de solo apresentados na parábola e o que eles significam? Vamos ler? Mateus capítulo 13. Vamos ler uns versos específicos aqui, tá bom? Mateus 13. Abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 13. Verso 4 primeiro. Mateus 13, verso 4. Diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Aqui, para entender, Jesus usa de parábola para ensinar algo para as pessoas, uma ilustração. E aqui ele diz que é a parábola do semeador. E o semeador vinha, semeou, e algumas sementes caíram à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. O que isso significa? A resposta está no verso 19. Vamos lá? No verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhes é semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Imagina só, quando nós recebemos a palavra, mas nós não entendemos. Precisamos entender a Bíblia. E a Bíblia, ela é simples de se entender. E quando nós não entendemos, devemos pedir ajuda. Por isso que eu estou gravando esses vídeos. Eu estou trabalhando também, acompanhando vocês ao vivo, às 19 horas, para tirar dúvidas e bater um papo ali.
Entenderam? A Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 8, se eu não me engano, deixa eu confirmar para vocês. Atos 8, se é isso, já confirmo. Não sou muito bom de memória. Filipe e o eunuco, né? Atos 8, a partir do verso 26. O eunuco estava numa carruagem voltando de Jerusalém, tinha levado a adoração da sua rainha, né? Então ele estava estudando o livro, deixa eu confirmar para vocês, ele estava estudando o livro de Isaías, onde diz que o eunuco perguntou: peço que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outro? Ele perguntou assim: ora, a passagem da escritura no verso 32 que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Por que da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: olha só, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Que maravilha, não? O eunuco estudava a palavra de Deus, os textos do profeta Isaías, mas não entendia. Aí Deus mandou Filipe para explicar. Assim está sendo os nossos vídeos. Deus está me mandando e enviando até cada um de vocês para explicar a palavra de Deus, para que vocês entendam, para que não seja sementes que caiam à beira do caminho, para Satanás arrebatar e confundir a sua mente. Vamos continuar lá em Mateus capítulo 13. Mateus 13. Agora nós vamos ler o verso, já digo para vocês, verso 5. Mateus 13, verso 5, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porém não tinha raiz e secou-se. Estou precisando usar óculos, ó. Não estou mais enxergando as letrinhas. Então aqui é a semente que caiu numa terra que tinha muitas rochas. Ela até nasceu, mas porque o solo era pouco, era pouca terra, veio bater o sol e a secou. Qual que é o ensinamento desta? Vamos? No verso 20 e 21. Diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi então semeado em solo rochoso é aquele homem que recebe com alegria, aquela mulher recebe com alegria, mas veio a provação, veio perseguição, veio a luta, veio as dificuldades, porque a palavra de Deus ela te tira do mundo, e para você sair do mundo você tem que deixar de praticar algumas coisas que a Bíblia é contra e que é do nosso costume. A Bíblia vai te ensinar, vai te colocar no prumo. Isso causa resistência, isso causa dor e muitas vezes causa perseguição da família, dos parentes, do trabalho, enfim. E se ela foi semeada em solo rochoso, ela vai se desanimar, ela vai sair, vai abandonar, vai preferir viver a vida que ela vivia antes, porque na sua mente era mais tranquila, mas não, uma vida vazia. Mais cedo ou mais tarde os problemas vão consumir, porque o que Satanás dá, Satanás tira. O que Deus dá, Deus nunca tira.
Entendeu, meus amigos? Claro que isso falando em dons, em emprego, em trabalho, né? São estas coisas que eu quero me referir a vocês. Por isso que nós devemos estudar e aceitar com alegria, mas se aprofundar, criar raiz. Tá bom? No verso 7, vamos lá no verso 7, tem um outro tipo de semente. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Qual que é o significado dessa? Vai no verso 22 aí. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Imagina só, nós recebemos a palavra de Deus, mas ela é tão pesada, ela é tão difícil, ela é tão... não sei nem falar, que a gente prefere não seguir. Não quero isso para mim. Sufocado pelos problemas. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado passardes por diversas provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor vos preparou. Então, a luta vem, as dificuldades virão, mas temos que perseverar, porque tem um outro tipo de solo. No verso 8, vamos ver outro tipo de solo e semente? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Imagina só, caiu em boa terra. Qual que é o significado disso? No verso 23, dá o significado. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Imagina só, essa é minha vida. Quando a palavra de Deus foi semeada no meu coração, eu pulei de alegria. Eu vivi o primeiro amor. Aquele primeiro amor, aquela paixão. Você lembra? Na sua adolescência, quando você bateu o olho, eu fiquei apaixonado. Aquele primeiro amor. É da mesma forma. Talvez você esteja casado ainda com seu primeiro amor 20, 30, 40, 50 anos. Imagina, sua única namorada, seu único namorado. É assim quando nós encontramos a palavra de Deus. Eu vivo o primeiro amor até hoje. Agora, esse ano está completando 9 anos que eu estou vivendo o primeiro amor. Estou vivendo essa paixão, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado pelos seus ensinos. E tudo o que eu descubro na Bíblia, e se eu estou vivendo errado, eu procuro fazer o que é mais certo. E se eu erro, eu peço perdão para Deus, porque a Bíblia tem me ensinado qual é o caminho que eu devo andar. Maravilhoso, né? Que tipo de solo você é, que tipo de semente a palavra de Deus produz no seu solo? O que você pretende com isso a partir de hoje? Você está descobrindo verdades que não sabia antes. E agora? Vamos colocar em prática? Isso é muito importante, viu? Pergunta 8. Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? Quanto tempo a Bíblia ela tem validade? Qual a validade da Bíblia? Vamos lá, Mateus 24, 35. Roda mais uns capítulos à frente aí, Mateus 24, verso 35. Diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso, pastor, mas esse é o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é o que está vigente mesmo. O Velho Testamento foi abolido. Será? Vamos lá? Isaías 40, verso 8. Vamos lá no Antigo Testamento também? Isaías 40, verso 8. Se você não souber onde fica Isaías, peça ajuda para alguém, ou vai lá no índice. Tem um índice nas primeiras páginas, vai te dar o número da página, você vai achar aí, tá bom? Pause o vídeo, acompanhe devagarinho, leia junto comigo, para perceber que na Bíblia aqui há sabedoria, tá bom? Isaías 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva e caem as flores,
seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é eterna, queridos. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Deus não muda. O princípio de Deus é o mesmo, desde o início dessa terra até a eternidade. A palavra de Deus, ela vai continuar. É eterna. Ela é eterna junto com o seu Senhor, com o nosso Senhor, né? Com Deus. Como Deus é eterno, a palavra dele também, ela tem que ser eterna. Vamos para a última pergunta, 9. Sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial? Vamos lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11. Vamos confirmar? Lucas 11, 28. Lucas 11, 28 diz assim: sobre quem Jesus profere uma bênção. 11, 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, ou as praticam. Sabe o que significa bem-aventurado? Mais que feliz. Sabe o que é ser mais que feliz? Independentemente dos problemas, das dificuldades, das lutas, da dor, da tristeza, uma pessoa bem-aventurada, ela nunca perde a felicidade. É aquela que construiu a sua casa na rocha, rocha que é Cristo, que aprendeu na Bíblia sobre Cristo. Quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, pode vir vento, tempestade, a Bíblia diz, pode vir água, tufão, terremoto, pode vir as lutas que forem, a casa não cai, nós não deixamos de ser felizes. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero te fazer 3 afirmações aqui. E se você concordar, faça um sinal de positivo, dá um ok nos comentários e acompanhe comigo aqui. Se você for inteligente, você vai analisar bem cada afirmação. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Repita comigo, vamos lá. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Se você crê, dá um ok aí, tá bom? Vamos junto comigo também, na segunda? Desejo aceitá-la como regra de fé e prática. Se você aceita, dá um ok, um joinha aí, tá bom? Coloca nos comentários. Vamos para a terceira e última. Prometo, pela graça de Deus, estudar e praticar os seus ensinos. Repetiu comigo? E aí? Promete? Se promete, dá um joinha, dá um ok. Que Deus te abençoe, viu? Quero te desejar as mesmas bênçãos que a palavra de Deus trouxe para mim. Que isso aconteça em você também. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Porque a minha vida, o meu dia hoje é baseada na rocha que é Cristo. Juntos, amados, vamos mudar o mundo, vamos mudar o nosso mundo, a nossa família. Vamos tirar os nossos filhos das drogas, do crime, da violência e vamos trazê-los para os ensinamentos de Jesus, porque Ele muda vidas. Curva a sua fronte agora e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado pelo ensinamento da Tua Palavra, que possamos colocar em prática o que nós aprendermos das Escrituras Sagradas, que possamos viver o que ela nos ensina. Perdoe os nossos pecados e faltas, nos guie nos Teus caminhos, que é a verdade, que vai nos dar a vida eterna muito em breve. Sabemos que o Senhor está voltando e queremos nos preparar para viver contigo eternamente. Obrigado por tudo, nos dê um dia na tua companhia, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, o estudo de amanhã é sobre salvação. Não perca o estudo de amanhã, porque quando nós estudamos a Bíblia, conhecemos a Escritura, nós começamos a aceitar a salvação.
Até amanhã, que Deus nos abençoe.